Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou. De todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Palavras da Bíblia Sagrada, em 1 capítulo 8, verso 56, para saudar você, a reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus. É por isso que estamos nessa série, estudando, procurando colher nos livros da Bíblia Sagrada as grandiosas e preciosas promessas de Deus e declará-las para você, para minha casa, para sua casa, para nossa família, para a igreja do Senhor, o povo de Deus. E quem não é da igreja também é alvo das promessas preciosas e grandiosas de Deus. Então, fique aí, inscreva-se, compartilhe o link, deixe aí seu joinha e clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Muito obrigado mesmo, eu estou esperando você clicar aí no joinha. Isso, obrigado, que bom. Direto ao assunto, vamos ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. Vamos ver qual é a promessa grandiosa e preciosa que o Senhor não deixa falhar nenhuma só palavra das suas grandiosas e preciosas promessas. Evangelho de João, capítulo 16, de 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Bíblia Sagrada diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista Casa de Paz, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, está trazendo para você mais uma grandiosa e preciosa promessa de Deus. O título que escolhemos para esse texto, Jesus promete mandar o Espírito Santo. É o conselheiro aqui, quem Jesus chama aqui de conselheiro é o Espírito Santo. Em outro texto ele diz: recebereis poder do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus está prometendo aqui o Espírito Santo para mim e para você. E você vai dizer o quê? O que você vai fazer com esse poder que está à sua e à minha disposição? É estudar sobre isso, pesquisar mais, aprender mais. Fique aí, não saia daí. Anotamos 3 verdades, 3 obras que o Espírito Santo vai realizar, está realizando e vai continuar realizando aqui neste mundo, porque ele já chegou. O Espírito Santo já está aqui. Jesus prometeu e ele realmente mandou. No próprio texto nós encontramos estas 3 obras do Espírito Santo, aqui em João capítulo 16, a partir do verso 7. Eu afirmo que ele virá, o conselheiro virá. Eu vou, mas ele virá. E ele, quando ele vier, o verso de número 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira obra que o Espírito Santo vai realizar é a obra de convencer a mim e a você, convencer todo mundo do pecado. E o que significa isso? Convencer do pecado. O Espírito Santo, ele convenceu a Pedro quando Pedro negou a Jesus. Esse é um ponto muito importante. Quantas vezes nós escorregamos? Quantas vezes nós deslizamos nas coisas que não agradam a Deus? Pedro também escorregou. Quando Pedro negou a Jesus, o galo cantou, você conhece muito bem essa história.
na terceira vez que ele negou a Jesus, e diz o texto bíblico lá em Lucas 22:62, que Pedro chorou amargamente. É isso que significa arrependimento. Dali para frente, Pedro nunca mais negou a Jesus. Quando alguém chegou e perguntou para ele: "Você é de Jesus também?", ele sempre dizia: "Sou". "Mas você vai ser preso", "Pode prender, pode prender". "Você vai ser morto", "Pode matar, porque eu sou de Jesus". Nunca mais Pedro negou a Jesus. Ele confessou a Jesus sempre até o fim. Mas naquele momento ele negou a Jesus. E ele, quando sentiu que havia pecado, quando sentiu que havia negado a Jesus, ele chorou amargamente. Esse momento é o momento do Espírito Santo. Quantas vezes eu e você erramos contra Deus e nós sentimos assim uma tristeza muito grande, um pesar. Esse sentimento de tristeza e de pesar é o Espírito Santo que produz dentro da gente, para a gente entender que está no caminho errado e voltar para o caminho certo. Então, esse trabalho do Espírito Santo, ele está fazendo no mundo. Todos nós que erramos contra Deus, erramos contra a família, erramos uns contra os outros, nós temos esse sentimento provocado pelo Espírito Santo. A segunda obra do Espírito Santo, e é uma promessa linda e maravilhosa, é convencer da justiça. Poder para alcançar a justiça pela fé. É verdade, nós, pelo nosso merecimento, pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria, jamais vamos conquistar a justiça plena. A justiça, inclusive, ela é pintada ou desenhada e esculpida com uma venda nos olhos, exatamente para dizer que ela pode falhar. Ela não consegue enxergar tudo, apesar de ela precisar ser imparcial. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo que sabe de tudo, ele nos convence da justiça. Está aqui no verso 8. Quando ele vier, convencerá do pecado, já falamos. Agora, da justiça. E o que significa isso? O profeta Abacuque falou sobre isso quando ele diz assim: o justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1:17, repete isso, porque ele encontra essa verdade. Ele entende essa verdade. O justo viverá pela fé. Neste mundo não há justiça. Não há justiça na terra. Não há justiça na família. Não há justiça nem nos lugares onde a justiça precisa ser exercida. Mas onde o Espírito Santo entra e ele tem toda a plenitude para atuar e para agir, ele justifica pela fé. O apóstolo Paulo entendeu, e também um outro homem, um outro servo, Martim Lutero, ele vivia numa crise muito grande sobre a justiça no mundo. E ele já era um sacerdote, ele era um religioso muito dedicado, consagrado, mas ele sentia que estava longe da justiça de Deus. E quando ele encontrou essa verdade, lá em Abacuque e também aqui aos Romanos 1, capítulo 1, verso 17, ele alcançou a paz. Ele alcançou a paz com Deus. Ele alcançou a paz consigo mesmo. Ele alcançou a paz com a família. Ele alcançou a paz na sociedade onde ele viveu. E foi o verso preferido da vida dele, do resto da vida dele, depois que ele se encontrou com essa verdade. O justo viverá da fé. Então, quem faz isso? O Espírito Santo. Quem promove essa justificação pela fé? O Espírito Santo. Estude mais sobre isso, pesquise mais sobre isso. Veja os textos bíblicos que falam sobre isso. E a terceira obra do Espírito Santo aqui no mundo é o poder que ele dá para enfrentar o juízo. O juízo é o juízo final, sim. É o julgamento final. E essa verdade, ela também é encontrada e estudada e direcionada, comentada pelo apóstolo Paulo. Paulo que dizia assim, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Filipenses, melhor dizendo, no capítulo 1,
verso 21 em diante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele comenta sobre essa questão do juízo final. Ele diz que não sabe o que escolher, se estar com o Senhor ou ficar aqui. Ele dizia até que era melhor estar com o Senhor. Filipenses 1, começando no verso 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Veja como Paulo enfrenta o juízo final. Isso aqui é a coragem que ele tem. Quem teria essa coragem para dizer assim: eu prefiro estar com Cristo, porque se encontrar com Cristo precisa estar bem para o acerto de contas. Paulo estava preparado para o acerto de contas. Qual é o ser humano que pode dizer isso, que está preparado para o acerto de contas com Cristo? Aquele que recebeu o Espírito Santo e foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não entendo, eu não consigo encontrar outro comentário melhor do que esse. Eu não consigo entender por outro viés ou por outro livro, ou por outro versículo. Esse versículo aqui de Filipenses 1, a partir do verso 21, me dá tranquilidade para dizer assim: se Paulo encontrou a paz para enfrentar o acerto de contas com Jesus, e dizer assim, é melhor estar com Jesus, porque ele estava preparado para o acerto de contas. Mas ele disse: isso eu não posso apressar isso. Se está aqui para trazer, para conquistar frutos para o reino de Deus, então que o Senhor me conserve aqui. Esse texto é muito importante. É uma promessa das mais lindas aqui do livro sagrado. Estevão também é outro servo que, no momento que estava sendo apedrejado, ele foi condenado à morte por apedrejamento, e ele dizia: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra do Pai. E ele se encontrou com Jesus para o acerto de contas, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Que verdades maravilhosas, que promessas lindas, que promessas grandiosas e preciosas nós encontramos aqui, anunciadas pelo Senhor Jesus, e de enviar o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, o poder do alto, para enfrentar e vencer o pecado, para enfrentar e vencer as injustiças, a injustiça, para enfrentar e vencer o juízo final, o acerto de contas final. Eu quero orar com você nesse momento, dizendo sim ao apelo dessa reunião, que realmente nós sejamos, eu e você, sejamos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E assim estaremos prontos também, como esses servos do passado alcançaram a prontidão, alcançaram as promessas mais ricas, as promessas mais lindas, a promessa do perdão, a promessa da justificação pela fé e a promessa do preparo para o acerto de contas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Queremos o Espírito Santo nos convencendo a cada dia, a cada noite, a cada semana, mês e ano, enquanto vivemos, do pecado, da justiça e do juízo. Quem já foi convencido, seja convencido diariamente, porque a nossa luta contra o pecado não para, inclusive, enquanto estivermos aqui nessa carne. Aqueles que não foram convencidos ainda, sejam convencidos agora. Há uma conversão verdadeira para o acerto de contas, para o preparo para o acerto de contas, para viver justificada pela fé. Entender essa verdade, como Paulo, Martinho Lutero e tantos outros, entendemos essa verdade, essa promessa tão linda. Ainda queremos pedir saúde para os que estão enfermos, nos hospitais ou em casa. Portas de emprego abertas para os desempregados. Queremos pedir também pelos documentos do imóvel da nossa igreja que está sendo comprado,
Apressa, Senhor, essa negociação e essa análise desses documentos, a fim de que rapidamente consigamos marcar toda a programação de dedicação deste templo ao Senhor. É tudo teu, Pai, é tudo para o teu louvor, honra e glória até a volta de Cristo. Pedimos também um avivamento do Espírito Santo para a cidade do Rio de Janeiro, começando aqui no centro da cidade, onde estamos, a fim de que o céu seja povoado, com mais vidas se convertendo ao Senhor. E também a igreja do Senhor seja cheia, esse novo templo também seja visitado, e não somente visitado, mas frequentado, e haja perseverança em todos nós, até o encontro com o Senhor Jesus. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oramos e todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião das promessas desta semana abençoada, queremos mandar o nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Dia 15, minha sobrinha Ariadne Bispo, feliz aniversário, Ariadne. Mais uma vez estamos fazendo a festa. Dia 16, a minha querida esposa Neida Pimentel Mendes, missionária aqui da nossa igreja. Parabéns, missionária, mais uma vez. Feliz, feliz, feliz aniversário. Dia 17, meu sobrinho, esposo da sobrinha Ariadne, que completou dia 15, ele completa dia 17. Parabéns, meu sobrinho Edivaldo. Feliz, feliz também aniversário para você. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, todos os meus sobrinhos, toda a minha família. Um abraço para minha mãe, para as minhas irmãs. Aproveitando que tem festa na família essa semana, abraço para minha mãe Maria da Paz, minha irmã Joquebede Bispo, meus cunhados, sobrinhos, todas as minhas irmãs, todos os meus cunhados, sobrinhos, primos, tios espalhados pelo mundo. Deus abençoe a todos, toda a nossa família, a família de Eneida também, meus sogros, os irmãos de Eneida, os cunhados, sobrinhos, primos. Festa na família, festa para todo mundo, é verdade, que bom. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreve nos comentários. Na próxima reunião faremos a festa para você, para o seu querido e querida. Também aproveite para se inscrever, é verdade. Inscreva, clique aí no ícone, inscreva-se, compartilhe o link, mande para todo mundo o link dessa reunião. Deixe também o seu joinha aí, vamos, clique aí agora no joinha. Isso, obrigado. Uma bênção do Senhor para você. Dou para você a minha paz vos dou, disse Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, e todos dizem amém e amém.